Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Vilar Vasconcelos, tenho a pele clara, uso barba, cabelos pretos, olhos castanhos, estou usando uma blusa preta e atrás de mim tem uma parede de fundo cinza. Irei estar com vocês na mediação da aula de hoje. Este curso, sendo gratuito online, é uma iniciativa da Universidade Federal do Ceará, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará, da Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional de Sobral e da Secretaria da Educação do município de Sobral. O curso ele é voltado para professores e educadores da educação básica ao ensino superior, de instituições públicas e privadas, e ocorre de forma gratuita, 100% online e aberto a todo público interessado. E para hoje, nós teremos uma palestra muito especial com as professoras Arineide Almeida, da Secretaria da Educação de Sobral, e Luciana Paula, também da Secretaria da Educação de Sobral, a quem eu apresento aqui vocês e dou uma boa tarde. Olá, Pilar, boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje e poder falar com todos vocês. Meu nome é Arineide Naira, sou uma mulher negra, tenho cabelos castanhos, lisos e curtos até o ombro. Tenho olhos castanhos escuros, uso óculos e estou vestindo uma blusa de mangas compridas na cor rosa. E atrás de mim há uma parede branca. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais esta aula. Eu sou Luciana de Paula, sou uma mulher parda, tenho olhos verdes, cabelos longos e loiros, estou vestindo uma blusa azul, também de mangas compridas. Atrás de mim há uma parede branca e um móvel também da cor branca. Muito obrigado, meninas. E antes de iniciar a palestra, a gente vai conversar um pouco hoje sobre os documentos curriculares de língua portuguesa e matemática que norteiam o processo educativo da rede municipal de Sobral. E as meninas que têm uma grande experiência, pois elas estavam na escrita desse documento, contribuíram. Mas antes de iniciar a aula, a gente vai conhecer um pouco sobre as nossas palestrantes. Arineide Almeida é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Possui pós-graduação em Gestão, Coordenação, Planejamento e Avaliação Escolar pela UNITA. É professora efetiva da Rede Municipal de Sobral e atuou em sala de aula até 2014. Participou como formadora do PENAIC entre os anos 2012 a 2014. Em 2015 a 2016, assumiu a gerência de alfabetização e, desde 2017, está na gerência do Ensino Fundamental 1, cargo que ocupa até o momento. E participou da elaboração e implementação dos currículos de língua portuguesa, matemática e ciências da Rede Municipal de Sobral. A nossa próxima palestrante é a Luciana de Paula. É pedagoga e graduada em letras pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, sendo especialista em gestão, planejamento e gestão escolar, em psicopedagogia clínica e institucional e em educação especial com ênfase no AEE. Professora efetiva da Rede Municipal de Sobral, tem experiência na área de educação, participou do processo de desenvolvimento do documento curricular de língua portuguesa e matemática e do grupo de revisão e colaboração do currículo de ciências da Rede Municipal de Sobral. Atualmente faz parte da Coordenadoria de Ensino Anos Iniciais, Fundamental 1, na Secretaria da Educação de Sobral, atuando como gerente na célula de educação de jovens e adultos. Eu vou deixar hoje vocês com quem tem uma grande experiência hoje na temática, que são os nossos currículos. Meninas, boa live, boa aula aí a todos e até mais. Obrigada, Pilar. Obrigada, Vilar. Então,
Hoje nós abordaremos sobre os currículos, né, os documentos curriculares de língua portuguesa e matemática. E para acolhê-los, nós escolhemos um poema bem interessante, encantador. Próxima lâmina. A escola. A escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima. Na escola, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente. Cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como tijolo que forma a parede. Indiferente, frio, só. O importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizades, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim, vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Então, confirmando a importância que a escola tem, trago aqui 2 autores, Fernandes e Freitas, que afirmam que a escola, portanto, não é apenas só um local onde se aprende um determinado conteúdo escolar, mas um espaço onde se aprende onde se aprende a construir relações com as coisas do mundo natural e com as pessoas do mundo social. Aí eu trago agora para vocês 2 imagens, né? O que é o currículo escolar? Só para fundamentar um pouco a nossa discussão. Eu queria que vocês colocassem no chat o que essas imagens representam para você. Qual das imagens melhor se aplica à proposta de um bom currículo? Vocês podem colocar no chat. Proposta 2. Ok. Então, eu trouxe essas 2 imagens para a gente discutir um pouco e falar um pouco que o currículo ele é uma ferramenta de planejamento pedagógico, né? O currículo ele é a base da prática pedagógica que envolve os conteúdos que serão estudados, que envolvem atividades que serão realizadas, as competências e habilidades que serão desenvolvidas com o objetivo da formação plena dos estudantes. Adiante. Segundo Samuel Rocha Barros, o currículo escolar, em sentido amplo, abrange todas as experiências escolares. Podemos passar. Então, do que se compõe um documento curricular? Para a composição de um documento curricular, serão necessários, como vocês podem ver aí na imagem, critérios orientadores. E o que são esses critérios orientadores? Os critérios orientadores, eles são uma base filosófica e as
inspiracional desse currículo. Nós precisamos também definir as áreas de conhecimento e disciplinas. Então, em Sobral, nós tomamos a decisão de iniciar pelas disciplinas de língua portuguesa e matemática. Por quê? Por conta da base do raciocínio, né? Nós consideramos essas disciplinas como a base do raciocínio e das linguagens, que serve também para as demais disciplinas. Pode voltar, Natan, para a imagem. Pronto. Cada disciplina emana uma lógica inerente a cada área do conhecimento. Estrutura, complexidade e progressão. Também, para esse bom currículo, nós precisamos definir do que é esperado para cada ano, né? Qual o perfil de alunos que a gente quer que aprenda a cada ano, né? As habilidades que eles aprendam. E também descrever as habilidades a serem desenvolvidas. Nós começamos com o verbo de ação, mais o conteúdo que será proposto. Podemos prosseguir. Bom, sobre as funções de um currículo escolar, né? O currículo escolar, se ele contribuir muito bem na sala de aula, ele vai ter um papel muito importante na contribuição também da gestão escolar. Na sala de aula, ele contribui para a elaboração de planos de aula, sequências pedagógicas, atividades de avaliação, de acompanhamento, de intervenção pedagógica. Servindo muito bem para a sala de aula, na gestão escolar, com os coordenadores, com os gestores, né? Ele servirá para unificar planos de aulas para os mesmos objetivos pedagógicos, para troca de experiências, para definir formação docente e para as intervenções pedagógicas para além da sala de aula. Podemos passar. Na rede de ensino, ele serve para criar parâmetros de recursos materiais e humanos, para definir estruturas, materiais didáticos, escolares, entre outros. E o currículo também, sendo muito bom para a sala de aula, para a gestão escolar, para toda a rede de ensino, ele será um currículo de qualidade para toda uma nação, né? Porque aí nós estaremos compartilhando a visão a respeito de qual nível de recursos que deve estar disponível para a educação e qual a contribuição desses recursos para a implementação do currículo. A missão funcional só se cumpre a partir da sala de aula. Então, é uma função primordial, não é? Por isso que está sendo representado aí, por essa lâmina, que tudo parte da sala de aula. Então, o currículo, para ele valer, né, se fazer valer, ele tem que primeiro ser qualificado na sala de aula, né? Podemos passar. A normativa curricular de Sobral nasceu da percepção da gestão e de suas autoridades educacionais de que a capacidade pedagógica instalada no município, construída com esmero ao longo das últimas décadas, poderia levar os alunos da rede municipal da educação a patamares de aprendizagens ainda mais elevados. Então, assim, em 2015 e 2016, Sobral elaborou os currículos de língua portuguesa e de matemática e passaram a ser implementados em 2018. Em 2018, né, a rede optou em implementar os currículos de língua portuguesa e matemática com os eixos para a língua portuguesa, o eixo da leitura, e na matemática, o eixo tratamento de informação. Sobral elaborou 2 documentos curriculares que começaram a ser implementados
em 2018. Foi um projeto que insere no programa de fortalecimento e inovação da política educacional do município, cuja nossa meta era elevar a patamar da rede de ensino as 3 melhores da América Latina. Bom, agora apresento para vocês as etapas do processo de elaboração. Então, durante a elaboração dessas etapas, durante esse processo, nós tivemos o apoio da consultoria Natura, onde a primeira tarefa foi a elaboração de um diagnóstico da situação educacional e curricular do município. E também através de mapeamentos e expectativas locais do currículo. Então, em Sobral foi realizada uma pesquisa ampla com vários atores importantes do município, professores, alunos, gestores, sociedade civil, diretores da rede privada, instituições privadas, entre outros, para saber o que é que a sociedade esperava da rede para o estudante de Sobral, né? Quais eram as expectativas, quais eram as aspirações. E aí foi criado um GT de língua portuguesa e matemática, onde nós fizemos estudos sobre a elaboração de benchmarks curricular nacional e internacional. Então, para realizarmos esses estudos, nós pesquisamos e comparamos o que outras redes ou países estavam aplicando, certo? Então, nós pesquisamos os benchmarks, nós fizemos estudos dos currículos da Austrália, dos Estados Unidos, Canadá, Portugal, França, Pernambuco, do Acre, além de documentos curriculares. Os estudos realizados pelo GT de Língua Portuguesa e Matemática, eles foram constituídos, esses grupos foram constituídos por professores da rede, por técnicos da secretaria, formadores da escola de formação, né, incluindo aqui eu e a minha amiga Luciana, que vai apresentar. Nós participamos dessa elaboração também do currículo. O terceiro passo foi o desenvolvimento de política e documentos curriculares e construção de capacidade local. A elaboração de um plano de implementação do currículo e a disponibilização dos currículos, né, dos documentos para serem utilizados por outras redes. Podemos passar. E aí são todo um apanhado, né, de estudo que foi feito entre a matriz SAEB, BNCC, livros didáticos, matrizes PAES e entre outros currículos que nós fizemos estudo para que a gente pudesse olhar para essas matrizes para construir um currículo de qualidade. Pode passar, Natan, essa lâmina eu já abordei um pouco. E aqui nós temos os nossos documentos curriculares de língua portuguesa e de matemática. Adiante. Então, foi necessário, para um bom currículo, criar os critérios orientadores, não é? Foi uma ação muito importante que nós tivemos que organizar. Nós tínhamos os GTs que eram específicos para cada disciplina, o grupo da Secretaria de Educação, Superintendência Pedagógica, né, participaram dessas discussões, até o próprio secretário, para decidir sobre esses critérios, para garantir que todos os objetivos que a nossa educação de Sobral almejava fossem contidos nesses critérios orientadores. E aí nós temos os 4 critérios, né, orientadores que foram
selecionados, né? Alcançar a excelência acadêmica, garantir a equidade, promover o desenvolvimento pleno da pessoa, formar cidadãos críticos, éticos e bem-sucedidos profissionalmente. Então, assim, a gente buscou, nessas discussões, ver qual era o perfil dos alunos que queríamos formar, né? Qual era o perfil de estudantes que nós queríamos que saísse da educação infantil para o ensino fundamental 1. O que esperávamos do aluno que sai da educação infantil, né? Quais eram as habilidades? E, é claro, pensando numa visão de futuro para a educação. Após essas discussões, nós criamos esses critérios orientadores, como a gente pode ver com detalhamento, né, na lâmina, que foi alcançar excelência acadêmica, garantir a equidade, promover o desenvolvimento pleno e formar cidadãos éticos e bem-sucedidos profissionalmente. Essa seta, por favor, Natan, volte um instante. Pronto. Essa seta que vocês veem logo abaixo, ela reforça exatamente a ordem desses critérios. Ok? Alcançar a excelência acadêmica, né? Nós temos aí o detalhamento do que esse critério ele aborda. Então, assim, trabalhar as competências para que os nossos alunos eles sejam formados integralmente. E é a escola que tem que garantir isso, né? Quando pensamos em alcançar a excelência acadêmica, é no sentido de garantir que os nossos alunos sejam competentes em todas as áreas. Esses alunos têm uma base, né? Uma base que a disciplina ela é a base. E é por isso que, garantindo a equidade, já estamos promovendo o desenvolvimento do aluno e formando cidadãos críticos, éticos e profissionalmente. Pode passar, Alan. Podemos passar. Nós tivemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, onde desenvolvemos um currículo de competências socioemocionais que trabalha de forma transversal ao nosso currículo e que garante que esses dois últimos critérios, pode passar, Natan, sejam garantidos de forma efetiva, que é promover o desenvolvimento pleno da pessoa, pode passar, Natan, e formar cidadãos críticos, éticos e bem-sucedidos profissionalmente. Podemos passar. Então, vocês puderam conhecer um pouquinho aí, né, com a Arined, sobre o processo de construção dos nossos documentos curriculares. Viram também aí as duas imagens que a gente tentou trazer aqui para percebermos qual seria o documento curricular, o currículo escolar ideal. Eu vi até uns comentários aí, né, dizendo que, graças a Deus, aquela primeira imagem não existe, ou se existe, ainda está se buscando o combate, né? Do quanto é importante essa inclusão, do quanto é importante que todos sintam-se importantes e que sejam dadas as oportunidades para que possam aprender. E aí, dos critérios orientadores, que foi um ponto muito importante de decisão, porque é como se tivesse... Na verdade, foi o ponto de partida para que possamos decidir o restante do currículo. E aí eu trago aqui a estrutura para enfatizar o quanto é importante pensarmos uma estrutura para aquele que for ter acesso tenha condições de compreender o que ele traz. Então, um currículo escolar, ele precisa apresentar uma estrutura coerente,
porque essa estrutura vai organizar o planejamento escolar, porque é onde nós encontraremos as expectativas, e essas expectativas serão desdobradas sobre a lógica da gestão da sala de aula, como bem enfatizado pela Arinede, quando disse aí a importância que a sala de aula tem, do currículo precisar fazer essa diferença lá na prática, em sala. Pensando na estrutura, ela precisa também ser clara, apresentar uma linguagem simples, para que o conhecimento possa ser compartilhado no dia a dia. E aí a gente até colocou aí que não é um trabalho acadêmico. É preciso ter um documento que apresente condições. Eu lembro que no tempo dos GTs, né, nós nas reuniões, dizia muito assim, era como se pegasse o currículo, jogasse lá na praça e quem fosse ter acesso ia ter condições claras e objetivas na sua compreensão. Então, eu trouxe aqui para... A estrutura, ela também precisa ser pensada. Pode passar, Natan. É preciso também, na estrutura, ter uma progressão clara. Sabemos que os professores, eles são responsáveis pelo aprendizado final do aluno, então, essa progressão, ele precisa compreender, não pode haver um entender uma coisa e o outro outra, por isso que é uma progressão clara, para que todos possam caminhar juntos, para que todos possam ter a mesma compreensão, e o rigor acadêmico, né? Que a ideia isso aqui é uma decisão estratégica para se buscar todas as condições possíveis para que o aluno possa aprender. Por isso aí, rigor acadêmico. Pode passar. E aí um pouco das concepções. Não sei se já tiveram acesso ao documento, mas eu aconselho que tenham, é muito bom. Foi todo um estudo, foi todo um processo para a sua construção, não foi fácil, mas conseguimos chegar no nosso documento final e vocês vão sim compreender as informações que eles trazem. E aí, dessas concepções curriculares, até dessa discussão do que é um currículo, né, de como ele precisa ser feito, estruturado, e aí, como a Arinete falou, iniciou-se com a língua portuguesa e a matemática. Por quê? Porque são duas linguagens importantes. São duas linguagens que permitem aos alunos compreender o mundo atual e nele conseguir operar com um mínimo de competência e eficácia. Então, a gente ressalta por que a apresentação da disciplina de língua portuguesa e matemática. Cada um traz o conjunto dos seus próprios símbolos, né, a sua linguagem, mas apresentam regras e lógicas que conseguem ser decifradas. Então, você tem lá um currículo da etapa fundamental anos iniciais e fundamental anos finais, e aí você consegue perceber esse conjunto de símbolos, essas regras e lógicas que vão ser compreendidas para quem vai utilizá-lo. Pode passar. Que é uma informação muito importante em relação ao português e à matemática. No ambiente escolar ou fora dele, encarar as disciplinas de língua portuguesa e de matemática como chaves múltiplas que abrem as portas para o domínio de outras áreas de conhecimento e de outras disciplinas escolares é essencial. Então, o português e a matemática são bases importantes para que o aluno tenha condições de ter o domínio das outras áreas e das outras disciplinas. É um conhecimento poderoso para enfrentar os desafios impostos. Pode passar. E dessa ideia de concepção do currículo, eu destaco aqui alguns pontos importantes. Vocês vão encontrar esses pontos aí lá nos nossos documentos. E aqui um pouco da língua portuguesa, que busca a centralidade no processo de escolarização. O domínio da língua oficial, ela é essencial para a vida estudantil, para a vida profissional, para a vida pessoal e a cidadã. Por isso, essa importância de termos o domínio da nossa língua. Não se supõe o ensino da língua em um vazio de contexto ou de valor para os interesses e vida prática dos alunos. Então, ela não vem solta. Por isso, a importância da língua portuguesa.
O domínio de suas regras, mecanismos, possibilidades e significados permite aos alunos comunicar-se e compreender o mundo de maneira efetiva em todos os campos de sua vida. Sobral, que está com um projeto aí, né, de ser 100% integral, eu lembrando quando a Arinete estava falando sobre os critérios orientadores, é onde você consegue fazer essa relação de nós conseguirmos garantir a educação integral dos nossos estudantes. E essa educação integral nos diferentes campos, afetivos, sociais, cognitivos. Por isso, os critérios orientadores, eles foram pensados dessa forma. E aí, hoje, se fala muito, se reforça bastante a questão da educação integral, e Sobral também está buscando isso, essa garantia. Volte a tela aí, Natan, por favor. A progressão das habilidades de compreensão e produção de textos tem por base a sua estrutura. Textos narrativos, textos injuntivos e prescritivos e textos expositivos argumentativos. A progressão do aprendizado depende da exposição dos alunos a textos com complexidade textual crescente, que é o guia. No documento, nós iremos encontrar o guia de complexidade textual, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, que para mim é de suma importância o professor, independente de sua área, ter acesso a esse guia, porque vai facilitar a trabalhar principalmente com a construção de textos, com a leitura de obras. Pode passar, Natan. Aí eu destaco também da parte da matemática. É uma disciplina que forma um conjunto essencial de competências determinantes de sucesso. O ensino deve se dar por meio da articulação didática de seus diversos campos de estudos, das grandes ideias e da interlocução com outras áreas de conhecimento. Essas grandes ideias vocês também vão poder conhecer um pouquinho daqui a pouco. Conjunto de eixos e subeixos que reorganizam as expectativas de aprendizagem e as habilidades e conteúdos da disciplina. O trabalho a ser desenvolvido não pode ser improvisado. Isso aqui é muito importante, pois há objetivos a serem atingidos. Outro ponto importante, né? De que é preciso haver uma significância, é preciso haver uma intencionalidade. Então, o trabalho ele não pode ser improvisado. Mecanismos para ajudar os professores nas práticas, onde vem os anexos com as grandes ideias da matemática, que apresentam argumentos integrados dos conceitos e do pensamento matemático. Aqui nós tentamos trazer só um pouco, resumindo, quando se pensou na língua portuguesa e quando se pensou na matemática, mas que vocês também encontram isso no documento. Pode passar, Natan. E aí vem a nossa estrutura do currículo. Os critérios orientadores, que foram explanados por Arinete. Aí vamos conhecer o quadro resumo. O perfil de saída de cada etapa também foi pensado bem para o nosso currículo. A apresentação de cada disciplina, seus eixos, subeixos, expectativas e habilidades. As tabelas de progressão. Guia de complexidade textual, que se refere à língua portuguesa, e um pouco sobre as grandes ideias, que se refere à matemática. Aqui é só para vocês conhecerem um pouco de como ele está estruturado, mas que vocês precisam ter acesso para uma melhor compreensão, porque aqui, pelo tempo, vem mais uma forma de resumo. Pode passar, Natan. E aí nós temos o quadro resumo lá. Você tem um eixo, o subeixo, e as expectativas e as habilidades. Esse quadro resumo, ele permite termos uma visão geral da disciplina. Pode passar, Natan? Aí o quadro resumo de português. Não sei se vocês conseguem visualizar bem, mas nós temos aí os eixos, os subeixos e as expectativas. Para a língua portuguesa, foi definido 4 eixos. O eixo oralidade, o eixo leitura, o eixo escrita e o eixo gramática. Na oralidade, nós tivemos o que como subeixo? 1.1 aí, ó,
consciência fonêmica. 1.2, apresentação e colaboração discursiva. E 1.3, expressão e compreensão oral. Esses são os 3 subeixos do eixo oralidade. E do eixo leitura, nós temos a decodificação, nós temos o desenvolvimento da fluência leitora e nós temos a compreensão leitora. São os 3 subeixos da leitura. Do eixo escrita, temos os sistemas de escrita, registro e uso de informações, produção textual. E do eixo gramática, nós temos lógica da língua, apropriação da língua e construção e relação do sentido da língua. Esse quadro aí é só para compreender a questão de como se dá o detalhamento, porque lá nas tabelas mesmo é onde vocês terão acesso às habilidades que se referem aos conteúdos em si que devem ser trabalhados. Pode passar. Aí nós temos o quadro resumo de matemática. Quais foram os eixos decididos para a matemática no nosso currículo? Números e álgebra, espaço e forma, grandezas e medidas e tratamento da informação. Para o eixo números e álgebra, nós temos o sistema de numeração e conjuntos numéricos como subeixos. Já para espaço e forma, nós temos o censo espacial e as formas geométricas espaciais e planas. Já para grandezas e medidas, nós temos os sistemas monetários e o estudo das diferentes grandezas e formas de medidas. Para tratamento da informação, interpretação e representação de dados e probabilidade. Aqui é mais para vocês conhecerem um pouco de como se deu, como se pensou esses eixos, esses subeixos e expectativas, que nas tabelas seguintes, onde nós iremos encontrar as habilidades. Pode passar. Aqui é para vocês terem uma visão, ó. Eixo 1. Lembrou lá que lá em matemática, o eixo 1 chama-se números de álgebra. E é onde você tem o subeixo conjuntos numéricos, aí representar números inteiros e o detalhamento das habilidades. Pode passar na câmera. Perfil de saída de cada etapa. Outra discussão importante, outra decisão, para que possamos apresentar com clareza o que cada etapa de ensino deve entregar para a próxima. Dessa forma, termos ideia do perfil de saída de cada etapa vai facilitar esse compartilhamento de responsabilidades. O aluno que eu entrego, o aluno que você recebe, ou o aluno que você entrega e o aluno que eu recebo. Então, esse perfil de saída vem nos dar esse norte para que a gente possa saber do aluno que eu estou entregando e do aluno que eu estou recebendo. Permite elaborar avaliações de entrada e saída de alunos, facilita o planejamento, facilita a seleção de saber do professor para aquela turma e também sobre a formação em serviço. Pode passar. E aí nós temos os nossos perfis de cada etapa. Da etapa infantil, educação infantil, o que o aluno deve trazer da educação infantil para iniciar o primeiro ano? A outra etapa, o que o aluno deve dominar ao final da educação elementar, no caso aqui Fundi 1 para nós, né, anos iniciais, para iniciar a educação secundária? E a terceira etapa, o que o aluno deve dominar ao final da educação secundária para seguir para o ensino médio e superior com as altas chances de sucesso? Conseguem perceber a importância de termos de conhecimento desses perfis de saída? Muito interessante e muito importante. Pode passar. Aqui a imagem lá que está no currículo. Ó, perfil de saída da pré-escola, perfil de saída anos iniciais e perfil de saída anos finais. Aqui é um exemplo do eixo escrita, do subeixo registro e uso de informações.
Então, lá no perfil de saída da pré-escola, os alunos transcrevem orientações simples, curtas. Lá no perfil de saída dos anos iniciais, anotam os pontos principais de orientações, explicações ou exposições mais longas e complexas. E já o perfil de saída dos anos finais, anotam os pontos principais de orientações, explicações ou exposições, selecionando questionamentos para discussão posterior, destacando a conexão entre eles, construindo esquema que contém uma sequência lógica, usando paráfrase. Então, percebam aí que no eixo 3, para a escrita, quando eu receber meu aluno lá no primeiro ano, eu vou ter a certeza se ele já consegue transcrever orientações simples, curtas. Do aluno que eu vou receber lá no 6º ano, eu vou saber se eles anotam os pontos principais das orientações, das explicações, e da mesma forma quando receber o aluno lá para o ensino médio. Se vocês forem ter alguma dúvida, vocês podem ir deixando no chat, tá bom? Que depois a gente dá uma olhadinha e tenta responder. Pode passar. Aí é um exemplo dos perfis em relação à matemática, a anterior era do português. E aí é do eixo grandezas e medidas, subeixo sistemas monetários. Aí o perfil de saída da pré-escola. Com supervisão para ganhar autonomia, aplicar as propriedades do sistema monetário, desenvolvendo a noção de valor atributo, reconhecendo cédulas, moedas e outras representações como portadores de valor atribuído. E aí você vai conseguindo ter essas habilidades para poder ter certeza se o aluno já conseguiu atingir quando chegou na etapa referente. Pode passar. Aí nós temos também as tabelas de progressão. O que é essa tabela de progressão? É uma progressão das habilidades que elas são apresentadas ano a ano. Elas permitem uma visão de conjunto por habilidade detalhado, onde você vai conseguir mapear individualmente a evolução de alunos que estejam em estágios de aquisições diferentes de uma mesma habilidade. Então, lá nós tivemos a questão do perfil de saída para você ter uma ideia do aluno que está entregando e do aluno que está recebendo. As tabelas de progressão, ela vai permitir fazer esse mapeamento em relação à evolução da habilidade, né, da aquisição que ele tenha feito. Pode passar a próxima lâmina, Natan, para ver se vocês conseguem perceber como foi que nós tentamos apresentar essa progressão das habilidades. Nós temos aí lá na tabela, mais uma progressão, identificar a situação de comunicação que deu origem ao texto. Primeiro ano, compreender os elementos que deram origem à situação de comunicação, identificando contexto, tema, suporte. O segundo ano, vocês percebem que tem uma diferença aí. No terceiro ano também há outra diferença. Essa é a indicação da progressão. Conseguem perceber como se deu essa progressão? Quarto ano aí, ó, compreender os elementos que deram origem à situação de comunicação, identificando contexto, tema, suporte, interlocutor, linguagem, locutor. Deixa eu só dar uma olhadinha nos comentários aqui, se conseguiram perceber aí como é que deu essa progressão. Natan, passe o próximo exemplo. Pode ficar mais compreensível nessa. A gente também tem outra aí do eixo escrita. Então, a nossa progressão no currículo, ela está sendo apresentada através do negrito.
Então, você percebe aí, em cada ano que tiver o negrito, é onde está sendo identificada a progressão da habilidade. Pode passar. Aqui é mais para vocês compreenderem mesmo. E aqui da matemática, observem aí como está sendo dada a progressão nas habilidades de matemática. Nós temos aí representar o sistema de numeração decimal. Temos representar o processo de contagem até 100, identificando os significados e funções dos números em diferentes contextos. Olha o que veio de progressão aí. O até 100, aqui é porque eu não trouxe lá do infantil 5, porque aí você conseguiria ter essa noção, tá bom? Identificando os significados e funções dos números em diferentes contextos. Quando nós vamos lá para o segundo ano, já não é até 100, é o até 1000. Então, dessa forma, vocês vão conseguir perceber como a progressão foi dada, através do negrito. Tá certo? Pode passar. E aí nós temos o guia de complexidade textual, que eu, como professora de língua portuguesa, amei. Muito facilita e muito facilitou, né, já que eu já apliquei, principalmente em relação aos meus projetos de leitura. O guia de complexidade é um guia que vai permitir explicitar a progressão intencional do conteúdo que é trabalhado em sala de aula em cada período. É uma parte integrante e essencial do nosso currículo. E aí, como eu falei antes, não apenas para a língua portuguesa, mas para as demais disciplinas. Por quê? Porque vai orientar um pouco o trabalho para a escolha dos textos, para a escolha das obras que serão trabalhadas com os estudantes. Pode passar. Esse guia complementa o currículo e deve ser usado em paralelo às tabelas de progressão na condução do planejamento. O currículo é todo um complemento. Você usa sempre precisando de você tem a progressão, você tem o guia, você tem as habilidades, então é um documento complementar realmente em relação ao nosso trabalho. Apresenta critérios, objetivos e por categorias explicativas a serem observados na seleção, principalmente em relação aos textos e obras que é trabalhado em todas as disciplinas. Pode passar. A percepção clara a respeito da complexidade textual deverá facilitar o entendimento e o uso efetivo dos eixos, subeixos e expectativas. Como eu disse, como são complementares. E você ter conhecimento dessa complexidade textual, você vai conseguir aplicar de forma mais efetiva as habilidades. Pode passar. E aí, desse guia de complexidade, foi dividido em 3 tipos de características. Primeiro aí são as características de apresentação. A maneira como os textos ou obras são apresentados pode atrair ou repelir leitores. Isso aqui é muito importante. Como é que essa obra está sendo apresentada? O suporte textual tem as suas características, então a gente vai compreender a partir do nível do aluno para que você possa saber se aquele texto, se aquela obra se aplica ao nível que ele está. A atratividade é pautada pelo nível em que se encontra o leitor. É muito importante conhecermos os níveis dos nossos alunos em relação à leitura, por suas referências socioculturais, escolares e cognitivas prévias. Nós temos essas referências, vai facilitar sabermos o texto ideal para que o aluno possa despertar o interesse pela leitura e não necessariamente acabar não tendo gosto. Os elementos de apresentação são caracterizados no texto pela tipologia das letras, pelas ilustrações, pela disposição das imagens, da presença ou não dos textos verbais, já que auxiliam, né? Essa parte dos textos verbais auxiliam a compreensão do texto. Aqui nós temos as características de apresentação. Próximo, Natan.
Aí vem as características de construção do texto. O que são essas características? A forma como os textos são estruturados e a maneira como o autor compõe elementos textuais para alcançar o objetivo de comunicação. Tudo isso vai fazer diferença para o estudante. A forma como as frases, os períodos, curtos, longos, em relação aos níveis, vai fazer a diferença para o leitor. A escolha adequada dos textos deve atentar para os elementos textuais, estrutura dos períodos, características gramaticais e a sua estrutura geral. Pode passar, essa aqui é a parte das características de construção e vem as características de conteúdo. Essas características, elas se referem ao tipo de informação que vai ser transmitido. O suporte também tem a sua importância aí. As faixas etárias demandam temática, vocabulário e gêneros textuais mais complexos. Então, essa característica de conteúdo, é preciso ter uma atenção à temática do texto, da obra que vai ser apresentada, que vai depender do nível do estudante e, assim, o seu interesse. Pode passar. Aqui é só um resumozinho, né, dessas categorias. As características de apresentação é a disposição das imagens, textos não verbais que auxiliam a compreensão, é a disposição de elementos informativos sobre a origem do texto, que aqui a gente se volta para a situação de comunicação, e os tipos de letras. Já nas características de construção, é a estrutura dos períodos, as características gramaticais e a sua estrutura geral aqui, que conta bastante. E as características do conteúdo? Vem a temática, o vocabulário, os elementos que caracterizam o tipo textual ou o gênero e os mecanismos de compreensão do sentido. Pode passar. Aí aqui é uma tabela importante, porque é onde vem apresentando as características para facilitar você perceber sobre a obra, sobre o texto. E aí nós tivemos aí, no currículo, 4 tipos de leitores. Foi dividido em leitores iniciantes, leitores intermediários, leitores proficientes e leitores avançados. E olha só que interessante. Lá nessa parte da apresentação do texto ou obra, para os leitores iniciantes, a capa e a contracapa vão fazer uma diferença. E elas precisam ser coloridas, com desenhos infantis concretos, que tragam detalhes elaborados ou apenas suficientes para compreender o tema tratado. Olha, em relação ao título. O título para os leitores iniciantes geralmente antecipa a história e traz elementos concretos. Aqui ele dá até exemplo do Lobo Mau, dos Três Porquinhos, que o próprio título já consegue dar a compreensão sobre o que a história vai falar, isso para os leitores iniciantes. Textos não verbais e elementos pré-textuais são essenciais para que o leitor se sinta motivado a ler. Texto não verbal aparece em todas as páginas. Lembrem aí, vamos pensar quem está no processo de alfabetização, para esse tipo de leitor iniciante, observem como são os livros. Nós conseguimos ver mais imagem e só algumas palavras ou frases, não é? É daí que vem a característica para conseguirmos diferenciar o texto, a obra, dependendo do tipo de leitor. Pode voltar aí a tabela, Natan? Leitores intermediários. Ainda tem a capa e contracapa coloridas, com desenhos concretos, conseguem perceber a progressão também no guia de complexidade, nós também temos a progressão aí. Desenhos concretos que tragam detalhes elaborados ou suficientes para fazer a associação do tema com a obra. O título antecipa a história, aguçando a curiosidade do leitor com elementos concretos. Aí dá o exemplo aí do Diário de um Banana, da Ilha Perdida, do Diário de Pilar, na Amazônia. Textos não verbais e elementos pré-textuais são muito importantes para que o leitor se sinta motivado.
Observe que lá no leitor iniciante diz que são essenciais. Aqui a progressão é que são muito importantes. Texto não verbal aparece em algumas páginas, mas não é o essencial. Já para os leitores proficientes, a capa. Observem que a capa e a contracapa já vem separada, porque já tem outra intencionalidade. A capa pode conter imagens, mas isso não é necessário, não é obrigatório, né, para ter essa antecipação do tema da obra. Apenas apresenta o título e, às vezes, um subtítulo, né? Na contracapa. A contracapa é essencial na escolha do texto, porque traz a opinião de especialistas e informações complementares sobre a obra. O título pode ser abstrato ou relacionado ao tema central, da obra, o texto, mas aponta para um tema menos palpável. A gente não vai conseguir, necessariamente, a partir do título, né, saber qual é o tema, o que é que vai falar. Aí ele traz o exemplo aí do Código da Vinci, Iracema, Vidas Secas. Textos não verbais e elementos pré-textuais são coadjuvantes na motivação para se ler o texto. Texto não verbal aparece em poucas páginas ou quase não aparece. Já para os leitores avançados, na capa não contém imagens, ou então não necessariamente antecipa o tema da obra ou texto, apenas apresenta o título e talvez o subtítulo. Contracapa pode influenciar na escolha do texto porque traz a opinião de especialistas e informações complementares. Vejam aí a diferença, ó, leitor proficiente para leitor avançado. No leitor proficiente diz que pode ser, cadê a parte? O título é abstrato ou não. Já no proficiente pode ser abstrato ou relacionado ao tema. Aí para leitor avançado aí, que ele dá o exemplo do Mundo, O Mundo é Plano, Grande Sertão Veredas, 1984. Textos não verbais e elementos pré-textuais são irrelevantes para se motivar para ler. Para quem está no nível avançado, quem é o leitor avançado, não vai ter essa relevância do texto não verbal. Pode passar. Aqui é em relação às características de construção. Aí nos leitores iniciantes, períodos simples e curtos, com aproximadamente 5 palavras, com orações em ordem direta, sujeito, verbo, complemento. Já para leitor intermediário, períodos compostos por coordenação, com aproximadamente até 10 palavras, com orações em ordem direta, sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Então, a gente tem uma progressão. Para o leitor proficiente, período composto por coordenação ou subordinação de qualquer dimensão, com oração em ordem direta ou indireta. Lembro das características de construção do texto, né? Como se dá a estrutura dos períodos, as características gramaticais. Já para leitores avançados, períodos de qualquer tipo de configuração e dimensão, com predominância de estruturas mais complexas. Então, esse quadrinho de cada característica vai facilitar você identificar aquele texto, aquela obra, a partir do nível em que o seu aluno se encontra. Que tipo de leitor você conseguiu identificar no seu estudante? Pode passar. Aqui é um exemplo das características do conteúdo, que tem a temática para leitores iniciantes, uma temática concreta, diretamente relacionada ao cotidiano do leitor, aos contos de fadas, fábulas e lendas próprios ou familiares à sua cultura ou à escola. Já o leitor intermediário é uma temática concreta, não diretamente relacionada ao cotidiano do leitor, inclui contos de fadas, fábulas, lendas de culturas não familiares ao leitor e à escola, clássicos infantos juvenis em versão simplificada. Já para os proficientes, uma temática concreta ou abstrata, não diretamente relacionada ao cotidiano do leitor
ou aos seus interesses imediatos, abordando temas novos ou desconhecidos do leitor, além de temas humanísticos para reflexão e inversão. Já para os leitores avançados, uma temática concreta ou abstrata, preferencialmente não relacionada ao cotidiano do leitor e aos seus interesses imediatos, abordando temas novos ou desconhecidos do leitor, além de temas humanísticos para reflexão em versão completa, lembrei que o anterior era a versão simplificada, como os de filosofia, sociologia, e aí muito facilita nós termos essa ideia para texto ou obra ser trabalhada em sala. Deixa eu passar. E aí, no currículo da matemática, a gente tem as grandes ideias da matemática. Essas grandes ideias, elas tentam mostrar um pouco em relação ao ensinar de maneira mais eficaz, onde os alunos podem perceber as relações diretas entre conteúdos que aparentemente são díspares, o que os ajuda a compreender conceitos matemáticos mais complexos. A matemática pode ser trabalhada não apenas dentro da própria disciplina, mas também nas demais, por meio de seus progressos gerais, como resolução de problemas, raciocínio, prova, reflexão, estratégias computacionais, conexões, comunicações. Eu trouxe só essa parte das grandes ideias da matemática, porque o currículo apresenta 21 grandes ideias. Então, ia ficar bastante extenso. Eu deixo aqui como orientação que vocês possam fazer a leitura do nosso currículo. Espero que vocês possam realmente compreender, porque a intenção sempre foi essa, que seja um documento com uma clareza, com uma linguagem simples. Trouxemos um pouco aqui do que, de forma geral, o que é que o currículo traz, tanto do português quanto da matemática, mas que termos conhecimento muito vai nos ajudar a nossa prática em sala de aula, principalmente, que é o ponto principal. Pode passar aí, Natan. Aqui é só uma frase que eu gosto muito, de Nelson Mandela. A educação é o grande motor do desenvolvimento pessoal. É através dela que a filha de um camponês pode se tornar uma médica, que o filho de um mineiro pode se tornar o diretor da mina, que uma criança, filha de peões de fazenda, pode se tornar o presidente de um país. E aí, nesse momento, eu agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, se conseguirmos tirar, estaremos aqui. Temos aí o nosso contato da Arineide, que desde já eu agradeço a parceria e estar aqui ao meu lado, dividindo um pouco esse momento com vocês. Nesse momento, nós teremos um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco, tá bom? Agradeço a atenção. Daqui a pouco voltamos. Olá, voltamos. E aí, conseguiram tomar um cafezinho, beber uma água. A gente vai iniciar aqui com a Arineide, que vai buscar responder a pergunta da Regina Marques.
Um currículo bem estruturado é fundamental para as aprendizagens dos alunos. Na alfabetização, quais estratégias são utilizadas para um desenvolvimento significativo? Bom, boa tarde. Vamos aqui para as respostas, né? Aqui em Sobral, nós temos uma política de alfabetização que é levada muito a sério, certo? E para isso a gente desenvolve algumas estratégias, como o fortalecimento da ação pedagógica, acompanhamento constante. Os alunos do primeiro e segundo ano, eles são acompanhados, fazem testes de leitura, onde é verificado a velocidade, precisão, ritmo, entonação da leitura. Nós temos também o acompanhamento constante, além desse acompanhamento constante, né, a gente também incentiva a participação da família, que é muito importante também para esse processo de alfabetização, para que as crianças não faltem, né, porque os diretores aqui em Sobral, eles fazem todo esse acompanhamento, né, da frequência dos alunos, e caso surja algum problema, imediatamente a gente já vai tomando algumas decisões, né? Também tem a questão da valorização e, e assim, o foco principal é fazer com que as crianças elas consigam se alfabetizar na série correta, nenhum fique atrasado. Um minutinho. Agora a Luciana vai responder o questionamento da Regina Marques, que ela pergunta: Luciana, como é organizado o currículo em relação à inclusão dos alunos com necessidades especiais? Regina, agradeço a sua participação. A inclusão, na verdade, já é para ser uma prática de todas as escolas, né? Às vezes, toda escola é para ser inclusiva. E aí a gente entende que quando, lá nos critérios orientadores que tem sobre garantir a equidade, é muito interessante saber a diferença da equidade e da igualdade, né? Porque a equidade, nós vamos oferecer as oportunidades, mas de acordo com a condição da criança. Então, o currículo, ele precisa ser inclusivo, e aí, do ponto de vista, pensando o currículo para todos, onde é que vai estar a diferença? Nas metodologias, nas estratégias. E aí, em Sobral, nós temos também os profissionais, né? Nós temos, dependendo do que a criança precise, nós temos em Sobral os cuidadores que dão suporte aos professores ali no apoio. Nós temos o professor de Braille, de Libras, nós temos o profissional do AE. Então, a escola, ela sabe que precisa ser inclusiva, cada escola tem o seu contexto, tem a sua realidade. Na própria secretaria, há uma célula voltada para a educação especial, que é justamente para fazer esse acompanhamento. A gerente dessa célula, ela acompanha todas as escolas que apresentam crianças com alguma condição especial. Então, é toda uma rede, toda a rede ela está envolvida para permitir essa inclusão e para fazer com que a criança, na sua condição, ela possa aprender. O professor não está sozinho. Regina, eu espero que eu tenha respondido ao seu questionamento. Nesse momento, a gente já está passando aí um pouco, né? Eu quero agradecer, estou muito feliz em poder compartilhar um pouco aqui desse currículo de português, desse currículo de matemática, que foi tão bem elaborado, que foi tão bem pensado. Eu, como professora de língua portuguesa, já o coloquei em prática, sim. E aí eu agradeço a atenção de vocês, agradeço também a minha parceira aqui, a amiga Arinede, por compartilhar esse momento, e eu desejo um bom final de semana. Muitíssimo obrigada. Eu também deixo aqui meus agradecimentos, não é?
Foi um prazer estar com vocês nessa tarde de hoje. Espero que possamos ter contribuído, né, para toda a aprendizagem. E gratidão por esse momento.